Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, o governo mais uma vez nesse país não corrige os limites de isenção da tabela do imposto de renda. Hoje é o dia 11 de fevereiro, nós já estamos em fevereiro e até agora o governo não corrigiu os limites de isenção da tabela do imposto de renda. Isso é uma forma disfarçada de aumentar a carga tributária real que a população paga. E algo inaceitável, na minha opinião. Nós tivemos o IPCA de 2018 medindo 3,75%. O governo não corrigindo os limites de isenção, ele aumenta indiretamente a carga tributária real para a população, fazendo a população pagar mais impostos do que deveria estar pagando. Há um estudo do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal, o Sindifisco, que diz que de 1996 a 2018, os limites de isenção da tabela do imposto de renda estão defasados, de acordo com a inflação do período, em 95,46%. Pegando aí os dois governos Fernando Henrique, os dois governos Lula, o governo Dilma e o governo Michel Temer. Uma defasagem de 95,46%. Hoje é isento de pagar imposto de renda quem ganha até R$ 1.903,98. Se a defasagem da tabela fosse corrigida, ficaria isento de pagar imposto de renda quem ganha até R$ 3.689,93. A dedução por dependente passaria de R$ 189,59 por mês para R$ 370,58 por mês. O teto das deduções com educação passaria de R$ 3.739,57, que é hoje, para R$ 6.961,40. Portanto, o governo, ao não corrigir os limites de isenção da tabela do imposto de renda, ele retira do assalariado mais imposto do que esse assalariado deveria estar pagando. Eu apresentei nessa casa, protocolei, o PLS 355 de 2015, que prevê que todos os anos os limites de isenção da tabela do imposto de renda sejam corrigidos pela inflação do ano anterior, pelo IPCA do ano anterior, acrescido de 1%, acrescido da variação de 1%, para que gradualmente se recuperasse essa defasagem da tabela que corrói os salários dos assalariados desse país. É um projeto responsável, não corrige a defasagem de uma vez, corrige a defasagem aos poucos, todos os anos se corrigindo a inflação mais a variação de 1%, até que a defasagem fosse completamente corrigida. O presidente da República falou que ia corrigir os limites de isenção da tabela. Então eu faço aqui um apelo. Primeiro a essa casa, que vote esse meu projeto, que é justo com a população, que é justo com os assalariados desse país. Segundo, um apelo ao presidente da República, já que o mesmo falou que iria corrigir os limites de isenção da tabela e até agora não corrigiu, e nós já estamos em fevereiro. Nós vamos esperar o quê? Chegar ao final do ano para ter essa correção? Ou vai enrolar a população mais uma vez? Eu não tenho duas caras. O mesmo pronunciamento que eu fiz aqui na época do governo do PT, eu faço hoje. A minha coerência é uma só. E meu lado é o lado da população.
É essa população que eu represento, é essa população que eu defendo no meu mandato. E não é correto se corroer os salários das pessoas, as pessoas tendo que pagar mais impostos do que deveriam estar pagando, porque o governo não corrige os limites de isenção da tabela. Senador, uma parte? Então, já vou lhe dar uma parte, senador Cajuru, Obrigado. um minuto só. Então eu espero que essa casa vote o meu projeto para se corrigir todos os anos, automaticamente, os limites de isenção da tabela do imposto de renda, acrescido da variação de 1% até que essa defasagem seja totalmente corrigida. E espero que o presidente poderia resolver isso com uma canetada, corrigindo os limites de isenção da tabela. Até porque ele falou que iria corrigir. O Brasil tem a maior carga tributária dos BRICS, a maior dos países emergentes, maior que a da Rússia, maior que a da Índia, maior que a da China, maior que a da África do Sul. Eu não posso acreditar que todos esses países dão conta das suas responsabilidades com uma carga tributária inferior que a brasileira e o Brasil, com uma carga tributária desse tamanho, não dê conta das suas responsabilidades. O Brasil precisa fazer um ajuste fiscal, sim, mas esse ajuste fiscal tem que ser na despesa, tem que ser cortando gastos, qualificando melhor o gasto público, tendo mais critério na hora de se gastar o dinheiro do contribuinte. Há ministérios demais, há secretarias demais, há carros oficiais demais, aviões da FAB todo final de semana indo para os estados, cargos comissionados em excesso. Enquanto a França possui 4.800, os Estados Unidos inteiro possuem 8.000, o Brasil possui 25.000 só na administração pública direta. Então, o governo deve fazer um ajuste fiscal, sim, mas na despesa, cortando gastos, e não penalizando o contribuinte, aumentando impostos, nem direta nem indiretamente, não corrigindo os limites de isenção da tabela do imposto de renda. Isso é uma forma disfarçada de aumentar a carga tributária real para a população brasileira. E eu não tenho como aceitar isso e vou protestar contra isso em todos os governos, de que coloração partidária for. Concedo uma parte ao senador Jorge Cajuru. Eu só quero fazer senador Cajuru, só uma observação. Hoje é uma sessão não deliberativa, mas quando de comunicação inadiável não cabe a parte. Mas hoje nós vamos abrir, até porque tem outros oradores inscritos com 20 minutos, mas Vossa Excelência tem o tempo necessário para a parte. Não serei rápido, presidente, lhe prometo. Obrigado, presidente, senador Exalci. Senador Regufe, como hoje o meu coração está completamente cheio de Ricardo, eu só quero lhe dizer o seguinte: Ricardo Boechat vivo, ele hoje no Jornal da Band, definiria o seu rico e factual pronunciamento como: senador Regufe propõe justiça fiscal. Acho que é uma palavra mais forte do que ajuste. Parabéns. Muito obrigado, senador Jorge Cajuru. Dizer para o presidente dessa sessão, senador Exalci, realmente não cabem a partes em comunicações inadiáveis, mas apenas como hoje o plenário não está cheio, acho que cabe, e a parte do senador Jorge Cajuru veio engrandecer o meu pronunciamento. Apenas para encerrar, voltar aqui a dizer, quando o governo não reajusta e não corrige os limites de isenção da tabela do imposto de renda, pela inflação, o governo está aumentando a carga tributária real. Está fazendo com que a população esteja pagando mês a mês mais impostos do que deveria estar pagando. E isso é inaceitável, na minha opinião. Era inaceitável no governo do PT e continua sendo inaceitável hoje. Espero que essa casa vote o meu projeto, que visa corrigir isso, e espero também que o governo, que o presidente da República, que ele mesmo falou que isso seria feito no governo dele, a correção dos limites de isenção da tabela, que ele faça isso para o bem do assalariado desse país, para o bem daquele que paga impostos nesse país e que vem pagando mais impostos do que deveria estar pagando por essa esperteza, entre aspas, por essa malandragem, entre aspas, do governo de não corrigir os limites de isenção da tabela do imposto de renda. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado.